No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebrar o Natal é nós vivermos uma nova criação. O Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. É um hino magnífico neste início do Evangelho de João. É um hino onde é conhecido como prólogo de João. O que é o prólogo? É como se fosse um resumo de todo o Evangelho de João. Então aqui está tudo aquilo que realmente contém no Evangelho de João. Está dividido em 3 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra que está junto a Deus é a palavra salvadora e criadora. A segunda parte, do versículo 9 ao 14, a palavra se fez carne para que nos tornemos filhos de Deus. E a terceira parte, do versículo 16 ao 18, a palavra nos enche da plenitude e nos faz conhecer a Deus. Então, o Evangelho, este prólogo de João, ele nos faz voltar ao princípio. Nos diz a palavra, no princípio era a palavra,
e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Então nós recordamos lá no livro do Gênesis, né? Quando Deus começou a criação, é a palavra de Deus. Deus dizia: faça-se isso, e se fez. Faça-se a luz, façam-se as constelações, façam-se as águas, a terra. É a palavra de Deus. Deus existia já antes de toda essa criação, né? É Deus que, com a sua palavra, criou todo o universo. Por isso, o princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aí, nos traz aqui neste Evangelho de João, o Verbo de Deus. Este Verbo de Deus é Jesus Cristo. O Verbo de Deus não foi criado por Deus. O Verbo de Deus já existia com Deus. O Verbo de Deus é o Filho de Deus feito Verbo, feito palavra, que se tornou também ação na criação do mundo. Então, lá na criação do mundo, o Verbo já estava com Deus. Lá na criação do mundo, Jesus já estava com Deus. Ele não foi criado, não surgiu de repente, mas o Verbo de Deus já estava com Deus. E assim aconteceu a criação do mundo. Agora, quando nós celebramos aqui o Natal, por que nós estamos refletindo sobre este Evangelho de João, que fala do princípio da palavra, do Logos, né, do Verbo de Deus? Ele quer nos mostrar que com Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Verbo de Deus se torna carne e vem habitar entre nós. Quer nos mostrar que Deus quer realizar uma nova criação com a vinda de Jesus Cristo. Se lá no passado Deus criou o mundo, Deus criou o universo, agora com o nascimento de Jesus, Deus quer estabelecer uma nova criação, né? Veja como é importante o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus vai ser reconhecido em todas as esferas do nosso mundo, da história, geografia, paleontologia, tantas outras coisas. Jesus está no centro da humanidade, está no centro da criação do universo, né? Então, Jesus está no centro, Ele é o Logos, o Verbo de Deus. Ele estava lá na criação do mundo, já estava presente, antes da criação do mundo já existia, e portanto, quando o Verbo de Deus se torna carne e vem habitar em nosso meio, o nascimento de Jesus, acontece uma nova criação, uma nova criação. Então nós fazemos parte dessa nova criação, né? Porque nos diz neste Evangelho de João que através do Verbo de Deus nós nos tornamos filhos de Deus. A palavra se fez carne para que nós nos tornemos filhos de Deus. E também nos mostra que a palavra nos enche da plenitude e nos faz conhecer a Deus. Inclusive João, ele vai dizer assim, que ninguém nunca viu a Deus, mas o Verbo de Deus, o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Ele nos deu a conhecer, né? O unigênito de Deus, Jesus Cristo. Não vemos a Deus, mas conhecemos através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Através de Jesus é que a humanidade toda passou a conhecer qual é o plano de Deus, o projeto de Deus, qual é a sua ação no mundo. O que lá no Antigo Testamento, como nos falava até na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, né, que Deus
nos fez conhecer a sua pessoa, a sua divindade, através de Jesus Cristo, né? Através dele que nós conhecemos a Deus. O que lá no Antigo Testamento as pessoas não tinham muito claro, Deus se manifestava, Deus guiava o povo, mas o povo ainda não tinha muito claro como que era este Deus, né? E até muitos se perguntavam, como que Deus é? Como que Deus se manifesta? Ele mostrava a sua misericórdia, a sua compaixão, um Deus compassivo, um Deus paciente, mas agora Deus envia o seu Filho, né? E ele se torna como nós, com exceção do pecado. Ele assume a nossa carne humana, a nossa condição humana, para mostrar para nós todo o conhecimento de Deus, para mostrar quem é Deus. E aí nós olhamos para a vida de Jesus, né? Toda a sua ação no mundo, como que ele foi? Primeira coisa, ele não veio para julgar o mundo, não veio para condenar, mas para salvar. Jesus nasceu na manjedoura, pequeno, pobre, não nasceu num palácio cheio de ouro, de prata, de tantas coisas bonitas. Ele nasceu na estrebaria, nasceu numa manjedoura coberta de palha, né? E assim Deus quis mostrar que este Deus, esse nosso Deus, não é um Deus deste mundo, não é um Deus que foi criado pelos seres humanos, não é um Deus que foi criado pela igreja, é um Deus que já existia desde todos os tempos, desde a criação do mundo. Ele já existia e ele veio manifestar a sua glória, a sua graça entre nós, né? Então, se fosse uma criação do mundo, talvez o ser humano ele poderia assim ter algumas ideias, né? A gente pode pensar hoje, como que se nós fôssemos para criar um Jesus, hoje com a tecnologia, né? Hoje nós vemos a inteligência artificial e aparece aí nas redes sociais, na internet, né? Um Jesus, a Sagrada Família criada pela inteligência artificial, né? Pela tecnologia de hoje, né? Como que seria este Jesus hoje? Isso é a criação do homem, né? Mas Jesus não foi criado, Ele é Deus, Ele sempre foi. E por isso que Ele se manifesta dessa forma, né? Sem ouro, sem prata, sem palácios, sem coisas miraculosas. Ele se manifesta puramente na carne humana, né? Como nós, assim como nós nascemos, né? Sem nada. E morremos também sem nada. Quando nós partimos deste mundo, nós partimos sem nada, somente o nosso corpo, a nossa alma, né? Aquilo que nós cultivamos durante a nossa vida. Então Deus quer mostrar isso, que para nós o que mais vale são as coisas que nós levamos para sempre dentro de nós. Jesus ensinou isso para nós durante toda a sua vida, a sua pregação, seu ministério. Ele ensinou a valorizar a vida, a valorizar o amor, a misericórdia, né? A fidelidade a Deus, a nossa fé, viver o nosso batismo, o nosso compromisso com as coisas do alto. E é isso que nós levaremos. Então Jesus nos ensina que vale a pena a gente refletir sobre a nossa vida, sobre o Natal, o nascimento de Jesus, para que a nossa vida não se torne cansativa, pesada com as coisas deste mundo, mas que ela se torne leve, porque as coisas de Deus, elas são leves para nós. Quando nós carregamos muitas coisas mundanas deste mundo, as coisas se tornam tão pesadas, nossa vida, não conseguimos viver a nossa vida com felicidade, com alegria. Então o Senhor nos mostra que as coisas de Deus, quando nós vivemos essa proposta de Deus,
que nos vem através do menino Jesus, as coisas, a nossa vida se torna leve e nós podemos viver a plenitude da graça de Deus. Então o Verbo de Deus se fez carne e veio habitar entre nós. João também, o Evangelho de João, nos traz o testemunho de João Batista, né? Inclusive o Evangelho de João não fala João Batista, somente João, aquele que batizou, sim, batizava as pessoas, e é aquele que reconheceu, apontou Jesus como Salvador, apontou para Jesus dizendo: olha, Ele é maior do que eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu não sou o Salvador, eu sou apenas um profeta, mas virá alguém maior do que eu. É o testemunho de João Batista. Então nós também somos chamados a ser testemunhas hoje de Jesus. Apontemos Jesus para os outros, né? Apontemos, Ele é o Senhor, o Salvador, o menino Deus que nos traz o conhecimento das coisas do alto, das coisas divinas. Se nós queremos conhecer a Deus, vamos conhecer Jesus, vamos estudar, refletir a palavra de Deus, os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, São Tiago, todo o Novo Testamento, que vai nos mostrar quem é Jesus Cristo. E na verdade o Antigo Testamento também, né? Tudo está num conjunto, onde indica quem é o Messias, aquele que virá. E no Novo Testamento é que se realiza toda esta obra salvadora e redentora de nosso Senhor. Então que neste dia de Natal nós possamos refletir um pouquinho mais sobre o nascimento de Jesus. Quem é Ele para mim? Pergunte você, quem é Jesus para você? Quem é este menino tão frágil, tão pequeno? Será que nós podemos ver neste menino Deus, podemos ver a divindade completa de Deus? Será que nós podemos adorar este Jesus em espírito, em verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso coração? Ou nós talvez não damos muita importância para esta festa religiosa, litúrgica, esta festa bíblica, esta festa que se torna o mistério de Deus presente em nosso meio? Então que Nossa Senhora nos ajude a contemplar e adorar o menino Deus e que Ele nos traga a paz, que Ele nos traga o amor e toda a plenitude da sua graça.